Olá pessoal, boa tarde. Amanhã nós teremos aí a nossa semana acadêmica. Eu vou estar apresentando uma outra temática, falando sobre captação de fundos. Então, para não deixar você descoberto em relação ao conteúdo, eu vou gravar rapidamente algumas questões sobre o nosso último tópico, né? Que é a NBC-TA 705, da modificação da opinião do auditor independente. Na última aula nós falamos da NBC-TA 700, que versa lá sobre a opinião do auditor, que trata da formação de opinião. Então, a formação da opinião, quando ela atende a todos os pré-requisitos de regulamento, de norma legal, a formação da opinião do auditor é de acordo com a NBC-TA 700. Mas, quando ocorre modificação, aí sim, entra a NBC-TA 705. O auditor deve modificar sua opinião quando ele concluir, com base em evidências apropriadas e suficientes, que as demonstrações como um todo apresentam distorções relevantes. Ou então, ele não consegue obter evidência apropriada e suficiente para concluir que as demonstrações contábeis, como um todo, não apresentam distorções relevantes. Ou seja, ele fez a auditoria e verificou inconsistências, ou ele não conseguiu fazer a auditoria. A CTA 705, ela muda a opinião do auditor se ele verificar que existe, que deve ter feito uma modificação no relatório de auditoria. Tá? Então, são 3 tipos de opinião modificada. A primeira é a opinião com ressalva, a segunda é a opinião adversa e a terceira é uma abstenção de opinião. Nós vamos ver qual é a diferença entre os 3. Quando eu tenho uma opinião com ressalva, então o auditor deve expressar uma opinião com ressalva quando ele estiver obtendo evidência de auditoria apropriada e suficiente, concluir que as distorções individual ou em conjunto são relevantes, mas não generalizadas para a demonstração contábil. Tá? Então, não é possível também, outra situação, ele obter evidência de auditoria para fundamentar sua opinião, mas ele conclui que os efeitos de distorções não detectadas, se houver, poderiam ser relevantes, mas não generalizadas, elas não afetam a demonstração como um todo. É importante verificar essa situação, né, em que uma distorção é relevante, mas não generaliza toda a demonstração, não afeta, não contamina toda a demonstração. Por quê? Se ele verificar a distorção e detectar que essa distorção contamina toda a demonstração, aí já não é a opinião com ressalva, seria uma opinião adversa, né? Quando ele verifica, obtém evidência e conclui que as distorções individuais em conjunto são relevantes, são generalizadas e afetam toda a demonstração. Então aí ele já coloca uma opinião adversa sobre determinado assunto. A abstenção de opinião ocorre quando o auditor deve se abster de expressar uma opinião quando não consegue obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar sua opinião e concluir que os possíveis efeitos das distorções não detectadas, se houver, poderiam ser relevantes e generalizadas. Então, nós temos aí 3 situações de modificação de opinião do auditor independente. Mas como assim? O auditor não consegue obter evidência suficiente, houve limitação do seu trabalho, fica por isso mesmo, ele aceita o trabalho, tá? Começa a fazer auditoria, está cheio de limitação, a administração não apresenta documento, a administração não apresenta pessoal, e fica por isso mesmo? Claro que não, né? Então, se depois de auditor aceitar o trabalho e tomar conhecimento que a administração impôs limitação ao alcance da auditoria,
e segundo ele, esse alcance tem a probabilidade de resultar na necessidade de expressar uma opinião com ressalva ou abster-se de dar opinião, o auditor deve solicitar que a administração retire essa limitação. E se a administração recusar-se a retirar essa limitação, o auditor deve comunicar o assunto, né, de acordo com o que nós vimos lá na NBC-TA 260, então determinar se é possível executar procedimentos alternativos para a obtenção das evidências apropriadas e suficientes. E aí, como fica, né? Ele, então, mais uma vez, se através de procedimentos alternativos ele não conseguir obter evidência suficiente e apropriada, ele concluir que os efeitos dessas distorções não detectadas sobre as demonstrações contábeis, se houver, poderiam ser relevantes, mas não generalizadas, ele vai fazer uma opinião com ressalva. De novo, se ele concluir que os possíveis efeitos das distorções não detectadas sobre demonstrações contábeis, se houver, poderiam ser relevantes e generalizadas, ele pode dar uma ressalva de opinião, tá? Não pode ressalvar, tá? Então, ele deve comunicar que essa ressalva de opinião é inadequado, tá? E ele vai renunciar ao trabalho, tá? Ele vai comunicar a renúncia ao trabalho. Se a renúncia do trabalho for antes da emissão do seu relatório e o relatório não for praticável ou impossível, ele deve abster-se de dar uma opinião sobre as demonstrações financeiras. E agora, então, vamos ver quais são os principais parágrafos que determinam aí a opinião com ressalva, a abstenção de opinião e também a opinião adversa, tá? Nas próximas telas teremos aí os parágrafos que devem ser colocados no relatório de auditoria. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Por hora, fechamos aí nossas aulas de auditoria e vamos nos preparar então para a P2, que será a semana que vem, a P3 na outra semana. Serão formulários online, a P2 vale 8 pontos, mais 2 pontos da participação amanhã da semana acadêmica. Não deixem de participar do meu painel amanhã às 9 horas, tá? Junto com o professor Rafael. Então, quem estiver presente lá vai ganhar uns 2 pontinhos tranquilo, tá? Então, basta apresentar. E outra coisa também, não deixe de fazer a avaliação do professor. Muito obrigado por tudo. Eu agradeço demais pela presença de vocês, pelo carinho, pela atenção e boa sorte para vocês na profissão de contador. Um grande abraço e fiquem com Deus.